dia a todos. Que Jesus, nosso Mestre, possa nos iluminar neste dia e nesta semana que nos inicia, Que iniciamos agora. O capítulo de hoje é o capítulo 48 do livro Os Mensageiros, que fala pavor da morte. Como já comentamos aqui um pouquinho antes, fala pavor, Não é nem medo, é pavor da morte, E aqui a gente vai compreender, nesse capítulo aqui, a gente vai estudar sobre a situação dentro da casa espírita, a necessidade do porquê da casa espírita, da reunião de encarnados no auxílio dos desencarnados, e também nós vamos ver um caso de desencarne, desse desligamento aí, de pessoa que não aceitava o desligamento do corpo, Bom, lembrando que no capítulo anterior, o Tiago comentou, a respeito das pessoas que vêm no centro, de muitos de nós, que viemos ao centro e não estamos integralmente, os nossos pensamentos, nossos sentimentos não estão concentrados, de forma ativa no que precisa fazer, no que nós estamos fazendo aqui, Isso devido à falta nossa mesmo de vontade, de agir, fazer o que precisa ser feito. Então, e despertando as pessoas que estão lá na plateia, enfim, fazendo concentrar novamente no que está se passando, essas coisas, Bom, comecemos o capítulo. André Luiz começa perguntando justamente, fala assim, mas para que precisa da matéria? Para que esses espíritos que estão desencarnados precisa de estar no meio dos encarnados? Por que não pega e não auxilia eles só do ponto de vista espiritual, Aí Aniceto, ele responde o seguinte, que a maioria dos desencarnados recebe o esclarecimento justo na vida espiritual mesmo, não precisa desses agrupamentos em si, E aí ele relembra o próprio André Luiz, dizendo que ele mesmo, o André Luiz, quando foi sair do umbral, que ele foi resgatado do umbral, ele não precisou dos agrupamentos terrestres para conseguir esse desligamento, ele conseguiu por si só, esse encaminhamento. Porém, grande número de criaturas, de espíritos, nesse desencarne, nessa passagem para cá, sentem-se possuídos, olha como que ele fala, possuídos de doentia saudade de agrupamento. Como acontece no outro plano de evolução, aos animais, quando sentem a mortal necessidade do rebanho. Quando a gente vê num pasto, a fazenda pode ter, o pasto lá pode ter 1000 alqueires lá, mas os bois estão tudo agrupado num lugar só. E ele fala que essa necessidade desse rebanho, desse agrupamento dos espíritos, se passam também para os espíritos na condição, na evolução humana. Essa necessidade de estar junto e tudo mais. O que isso denota, essa necessidade de agrupamento? Claro, falta de evolução, de entendimento, de raciocínio lógico, Por que a gente precisa desse agrupamento, dessa necessidade desse agrupamento? Por falta da autoconfiança, Tenho que me ver como um espírito possuidor de todas as qualidades necessárias para o meu melhoramento. Eu não preciso de ninguém ou de nada externo para me auxiliar. Eu consigo por mim mesmo me melhorar. A gente tem que ter essa certeza dentro de nós,
É aquela questão, né? Eu estou precisando tanto de um abraço hoje, né? Eu vi aquela pessoa, já estragou o meu dia, né? Enfim, essas questões, essas necessidades, ou tanto para o bem como para o ruim, vamos dizer assim, não deve fazer parte da gente. A gente tem que ter o poder em nós de ser imperturbável, vamos dizer assim, né, nas nossas, sabendo o que a gente tem que fazer. Para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados dessa ordem ao novo hábitat, os serviços de socorro são mais eficientes ao contato das forças magnéticas dos irmãos que ainda se encontram envolvidos na carne. Esta sala, em momentos como esse, né, como vocês lembram, né, então ter uma reunião como a gente está tendo aqui agora, né? Então esta sala, em momentos como esse, funciona como grande incubadora de energias psíquicas para os serviços de aclimação de certas organizações da vida espiritual. O corpo físico, naturalmente, ele emana vibração, né? Ele tem um magnetismo baseado nessas vibrações, né? Que ele expande, que chama-se áurea. Essa força magnética, né, que ele nos fala aqui, é justamente isso. Essa energia que expande ao redor dos encarnados faz com que os espíritos desencarnados se sintam mais aconchegantes, né? Por quê? Porque o fluido espiritual, ele é menos denso do que a vibração emitida pelo espírito encarnado. É por isso também que o trabalho do passe, né, ele é um poderoso aliado utilizando-se o espírito encarnado, né? Por causa dessa energia mais densa, né? A gente comenta, né? É uma energia anímica, né? Essa energia, ela consegue de forma mais fácil, afinidade em si, né? Uma sensação de mais conforto, mais propícia para os espíritos encarnados e para aqueles espíritos que estão desencarnados e têm a necessidade dessa sensação. Nota a dependência da sensação física para os espíritos desencarnados. Nota que elas são importantes para eles e, infelizmente, são necessárias no ponto de vista lógico? Não. Mas na condição que eles se encontram, eles precisam disso, né? Os irmãos, na condição que me refiro, Aniceto falando, ouvem-nos a voz, consolam-se com os nossos auxílios, mas o calor humano está com um significado mais ativo, né? Uma coisa mais significativa para eles. O que é isso? Dependência, né? Dependência, necessidade desse fluido mais animalizado, esse fluido anímico. Como eu falei, é necessário? Não. Na ponto de vista lógico, não. Mas eles precisam pela materialidade que eles ainda se encontram. Com semelhante contato, experimentam o despertar de novas forças. Olha aqui. Com esse contato dessas vibrações, eles despertam. Será que a gente consegue associar com alguma coisa da matéria aí, né? Aquela pinguinha que a pessoa tem que tomar todo final do dia, ou a cervejinha uma vez por semana e tudo mais, ou o café para a gente despertar de manhã. Será que tem alguma analogia com a situação aqui?
Totalmente. Totalmente. Essa é a dependência de algo que não faz parte da nossa vida. Mas a gente precisa, porque se não fizer, não se sente bem. Então, precisamos tomar cuidado com isso, né? Por isso, o trabalho de cooperação em templos dessa espécie, né, oferece proporções que você, por agora, não consegue imaginar. Enfim, já falou, ó, vamos deixar essa aula mais para frente, né? O resto das explicações. Olha o que ele fala agora daquelas pessoas que o Tiago falou na semana passada, né? Os preguiçosos, né? Os preguiçosos, os dorminhocos, os invigilantes que vieram colher benefícios nessa casa. Você observou eles, né? Que nós vimos na semana passada. Pois eles também deram alguma coisa de si. Deram calor magnético. Olha a terminologia que o Aniceto usou. Calor magnético. Mostrando essa necessidade, que o que é o calor? O calor é vida, né? Mas ele ali é uma sensação física que eles precisavam ali, né? Enfim, irradiações vitais, que eu expliquei agora há pouquinho ali, né? Dessa carga anímica que o espírito encarnado desprende através do magnetismo provocado pela vibração que ele emana. Isso pode ser bom, pode ser ruim, tá? Nesse caso aqui, quando eu venho o preguiçoso, o invigilante, enfim, que fica pensando coisas do trabalho, ou que seja jogo de futebol, o que quer que seja, pensando as coisas que não convém, ele está exalando aquela vibração ruim. Mas mesmo eles acabam sendo proveitosas aos benfeitores desse santuário doméstico, que manipulam esses elementos. Presta atenção que é meio tenso o negócio. Eles manipulam esses fluidos dessa natureza, esses elementos dessa natureza, distribuindo, modificam eles, né? Hoje em dia se tem esse uso medicinal da maconha, vamos dizer assim, vamos pegar o exemplo prático aqui, né? Eles estão usando de forma medicinal a maconha. As pessoas usam para uma coisa ruim. Eles estão tentando utilizar algumas substâncias para uma coisa útil para a sociedade, né? Então, o que ele fala aqui? Ele pega esses fluidos, esse calor magnetismo, esse magnetismo animal, né? Porque o corpo físico é um magnetismo animal, né? Um pouco menos denso do que o animal em si, do que o boi, do que o cavalo, do que o cachorro, enfim, mas é um fluido animal, mais animalizado do que o do espírito. Distribuindo em valiosas combinações fluídicas, coloca coisas ali, coisas assim, né? Vibrações, empregam, a manipulam de certa forma para as entidades combalidas e inadaptadas. Ou seja, tudo, ele fala, né? Tudo tem proveito para Deus. Tudo é útil, né? Aí, enfim, aí o receitista lá fala sobre o número crescente de espíritos que vão lá necessitados do auxílio e tudo mais, né? Que buscam aquele recurso e se ajustam, e aquilo ali é um fim bom e conseguem se melhorar e tudo mais, né? Pelo menos sair da vida material que eles estavam vivendo, daquela vida de sensação física, de morte do corpo, né, de decomposição do corpo, enfim, de cegueira, como a gente viu anteriormente, para focar o olho para a vida espiritual, né? Porque eles já estão cansados da vida que leva. E para isso tem bastantes cooperadores e tudo mais, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre a necessidade de preparação religiosa. Vamos contar a história, tá? Vamos parar só um pouquinho, mas vamos discorrer no capítulo. Aí eles foram, né? Saíram de lá. Puséramos-nos, André Luiz falando, a caminho. E em breves minutos estacionávamos diante de um edifício de vastas proporções. Nem vamos entrar no mérito do que estacionávamos, né? Do que ele estacionou, do que eles foram até esse local, né? Eles foram com um veículo, alguma forma, mas ele não
só falou assim, vamos passar. Mas é interessante de se analisar, né? Lá, chegou no necrotério, num lugar amplo e tudo mais, se depararam lá na frente com o cadáver de uma jovem de menos de 30 anos, gelado e rígido, tendo ao seu lado, em pé, do lado do corpo, uma entidade masculina em atitude de zelo, né, de cuidado. Aí André Luiz chegou e com assombro ele assustou. Por quê? Porque ele notou que a desencarnada estava unida aos despojos. A desencarnada, a menina, o perispírito no caso, estava ali, junto do corpo gelado. Parecia recolhida em si mesma, sob forte impressão de terror. Fechava o olho, né? Cerrava as pálpebras deliberadamente, né? À toa. Receosa de olhar em volta. Não queria ver, né? E aí fala lá o facultativo que eles falam, né? Ele saiu junto, o Aniceto saiu junto com o receitista ali, né? Com o espírito que estava ali auxiliando o Bentes, ali o pessoal encarnado no trabalho. Mas todo esse daqui é espírito, tá? Terminou o processo de desligamento já dos laços fisiológicos, ou seja, o espírito já desencarnou. Mas a pobrezinha faz 6 horas que está dominada de terrível pavor. Aí apontou para o rapaz, né? O rapaz que está junto dela lá, cuidadoso, é o noivo que espera há muito. Aí eles aproximam-se um tanto lá, mais próximo ainda, né? E ouviu ele falar, né? Cremilda, vem, né? O noivo falando, abandona essas vestes, né? Rotas, fiz tudo para que não sofresse mais, a nossa casinha nos aguarda, cheia de amor e de luz. E aí, quando ele falava, né? A jovem fechava o olho mais forte ainda, demonstrando não querer ver. Não querer ver o quê? A realidade. Não querer ver o quê? Os fatos. Quantos de nós não fazemos isso? Não fechamos o olho para não encarar o que a gente precisa encarar. Quantas vezes a gente passa ao longe quando a gente precisava passar por aqui só para desviar de um caminho, né? Então, a gente precisa compreender e encarar os desafios que a vida nos coloca. Todos eles, sejam eles quais forem, mesmo encarnado, como também no plano desencarnado, porque é uma extensão de lá. Se a gente vive pulando os nossos desafios aqui, quando a gente chegar num desafio mesmo desencarnado, a gente vai barrar, né? A gente vai pular, a gente vai ficar com medo. Se a gente é medroso, a gente vai ter medo de desencarnar, enfim. Então, a gente precisa já começar a treinar as nossas habilidades, né? Sabendo que vamos passar por todas as situações possíveis e a gente precisa enfrentar com confiança e bom ânimo o que quer que seja, né? André Luiz agora fala ele, né? Notava-se perfeitamente que o seu organismo perispiritual, ou seja, o seu organismo espiritual, ou seja, o perispírito, permanecia totalmente desligado do corpo físico. Mas a pobrezinha continuava estendida, o cadáver estava lá, o corpo físico estava deitado. E ela estava deitada lá do mesmo jeito, dura lá, imitando o corpo físico. Mas ele via que o espírito não estava mais, o perispírito não estava mais ligado no corpo. Tomado de definido, em posição cadavérica, tomado de definido infinito horror. Aí, olha como que é bom, vamos dizer assim, como é bom ser bom, né? Como que o bem, quando a gente conhece, a gente estuda, quando a gente eleva moralmente, como é fácil, como é muito mais fácil a vida. Aniceto, que tudo pareceu compreender num piscar de olhos, num abrir e fechar do olho, ou seja, Aniceto chegou ali, o que ele fez? Só
pumba, ele já sabia tudo. Ele já conhecia o caso ali do que estava para acontecer. Por quê? Porque toda a atmosfera espiritual, a gente não vai entrar muito aqui, porque mais para frente, nos estudos, a gente vai, com passos, a gente vai conversando. Mas enfim, toda a energia que o Espírito emana, ele consegue perceber. No livro no Bezerra de Menezes, Dramas da Obsessão, ele fala que tudo que acontece desde sempre no universo, está tudo marcado no fluido cósmico universal. E se consegue absorver e conhecer todas essas informações. Não é fácil, mas consegue. Aniceto, com a característica que ele tinha de médico espiritual e tudo mais, de trabalhador ativo, ele chegou ali pela situação, pela vibração, pela mente, pelo pensamento, ele conseguiu entender, né? Pra gente entender o quanto falta também pra gente, né? Nesse negócio de transmissão de pensamento, né? De conhecer de meditação, né? Enfim, o poder que tem o pensamento, né? Que o poder que tem a nossa mente em si, né? Então, abrir e fechar os olhos, ele fez, já que já pareceu saber tudo, ele já fez só um leve sinalzinho pro noivo, o noivo veio próximo, né? Ele fala, é preciso atendê-la, só que de outro modo. Ou seja, não é só porque a gente ama a pessoa que a gente consegue ajudar. Às vezes, nem sempre. Às vezes a gente precisa, por mais que a gente ama, a gente precisa do hospital levar os nossos pais, a nossa mãe, enfim, os nossos filhos. Por mais que a gente daria o máximo de carinho dentro de casa, mas a gente não tem habilidade suficiente. A gente precisa deixar para quem é mais competente, né? Então ele já chega e fala, ó, é necessário ajudar de outro modo. Você falando assim não adianta. Vejo que a pobrezinha... Ó, isso aqui ele já viu tudo nesse piscar, abrir e fechar do olho, tá? Noto que a pobrezinha não dormiu durante o desprendimento e mostra-se amedrontada por falta de preparação espiritual. Nota a quantidade de vezes que essa frase, falta de preparação espiritual, é colocada nos livros de André Luiz. No nosso lar tem mais ou menos umas 3 vezes, aqui nós já vimos pelo menos 2 ou 3 também no Mensageiros. A falta de preparação espiritual, ela é isso que ele escreve, tá? A gente vê a falta de preparação espiritual em todos os livros, né? Mas essa orientação para a gente, né? Ter a preparação espiritual, se preparar espiritualmente através do conhecimento, do aprendizado e do trabalho para o quê? A vida, porque a vida é essa vida espiritual. Vamos lá. Não convém, ele já sabe o que vai fazer. A pessoa que sabe, ele já... É a mesma coisa da gente ver aquela pessoa que sabe muito um serviço e quando a gente não sabe, ver ela trabalhando, ensinando a gente. Nossa senhora, eu via que isso aqui era tão fácil resolver e eu estava batendo cabeça, né? Ele já chega resolvendo, né? Não convém que o amigo se apresente para ela já. Não obstante o amor que se consagra a ela, ela não poderá revê-lo sem terrível comoção, nesse instante em que a sua mente flutua sem rumo. A mente flutua sem rumo. Voltamos a falar, o que a gente sabe, né, sobre a mente, né, sobre os pensamentos. A mente dela, ela estava ali, mas a mente dela não estava ali. O pensamento dela não estava ali, ela estava em turbilhão de pensamento e ela estava desagregada, desarranjada dessa forma mental. Então, não adianta desse jeito, é de outro modo. Precisamos primeiro o quê? Trazer a mente dela de volta, tá? Trazer a concentração dela de volta para o perispírito, vamos dizer assim, tá? Às 6 horas, chamo-a sem cessar, identificando-lhe o terror. Ou seja, ele estava incapaz, né? Quer de novo? Ó, ausência de preparação religiosa. Meu irmão, ela dormirá. Porém, e tão logo consiga o repouso, entregá-la-emos aos seus cuidados. Mas olha o cuidado que Aniceto tem também. Aniceto
Fala para ele que, ó, pode ficar tranquilo, eu vou resolver o problema, mas eu vou te entregar. Assim que eu vou resolver, eu não vou levar ela embora e tudo mais. Ele não sai resolvendo e tumultuando, ele chega e consola também ele que estava ali do lado. A hora que eu resolver isso aqui, eu já vou te entregar ela na tua mão e você vai conduzir ela. Pode ficar tranquilo. Então ele se liberta, né? Ele fica mais tranquilo, né? Por enquanto, conserve alguma distância, né? E fazendo-se acompanhar do facultativo, né? Que assistirá espiritualmente a jovem nos últimos dias, né? O amparo nunca acaba. Ela desencarnou agora, ela desencarnou faz 6 horas, mas nos últimos dias o facultativo aqui, né? O receitista, enfim, ele tá ali, o espírito estava ali ajudando, tal, dando amparo para aquele desencarne, né? Aquele desenlace. Aproximou-se da recém-desencarnada, falando com inflexão paternal, né? Com bondade. Vamos, Cremilda, ao novo tratamento. Ouvindo, a moça abriu os olhos espantadiços, né, que estava fechado até agora, só para não querer ver, e exclamou: ah, doutor, graças a Deus, que terrível pesadelo! Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meu noivo, falecido há anos, chamando-me para a eternidade, né? Não há morte, minha filha, ele já consola, né? Creia na vida eterna, profunda e vitoriosa. Ou seja, tranquilizou o noivo, colocou a mente da mulher de volta no lugar e a primeira coisa que fez, tranquilizou a mulher também, né? Opa! É o Senhor o novo médico? Indagou reconfortado. Ou seja, ela via o receitista lá como médico, ela via os médicos dela lá, depois tudo desencarnado, ela via tudo como médico, mas já mudou um pouco, né? Sim, fui chamado para aplicar-lhes alguns recursos na base magnética, torna-se indispensável que durma e descanse. Já falou para ela o que ela tem que fazer, né? Durma e descanse. Foi incisivo e direto com ela. Recomendou-nos o instrutor em voz baixa, prestássemos auxílio. Prestar auxílio. Pediu para fazer alguma coisa assim, gigantesca, que, ó, pega essas vibrações, faz isso, pega aquilo ali, pega esse corpo, chama os espíritos. Não. Em atitude íntima de oração. O auxílio é esse. Oração, e depois de conservar-se em silêncio por instantes, ou seja, concentrando o que ele ia fazer, depois de alguns segundos, aplicou-lhe o passe reconfortador. A jovem dormiu quase imediatamente. Deslocou o aniceto, afastando o perispírito do corpo, né? Só tirando, né? Porque já estava separado, né? Só afastando um do outro ali, com o zelo de um pai amoroso, e chamando o noivo, entregou o perispírito para ele carinhosamente. Agora pode encaminhá-la, meu irmão. Novamente, né? Como facilitar os nossos caminhos, né? Se a preparação religiosa é um problema, né? Como facilitar na nossa vida? Olha esse espírito dessa mulher que estava lá desesperado, ó. Pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude que essa mulher tinha, ela podia não ter religião, mas ela era espontânea na virtude, na bondade, né, na pureza do coração, não vai precisar ela das provas purgatoriais. É de lamentar que não se tivesse educação religiosa dos pensamentos. Em breve, porém, ter-se-á adaptado à vida nova. Mais uma coisa, para nós também, facilidade de adaptação. A gente precisa ser adepto a mudanças, as adaptações, né, a mudança de um clima para o outro, né, porque senão a gente dá trabalho, mesmo lá desencarnado, né, então a gente precisa estar apto a essa mudança, querer enxergar, querer ver, querer mudar, né? Aceitar a mudança quando ela é para melhor, né? Enfim, para facilitar. E a frase chave, né? Mestra, para a gente: os bons não encontram obstáculos insuperáveis.
Ela sofreu? Ela estava ali no perturbaçãozinha ali? 6 horas. André Luiz ficou 6 anos, 8 anos no umbral. Né? Ela ficou o quê? 6 horas. Por quê? Porque ela era boa. Né? E desejoso talvez de consubstanciar a lição, arrematou. Como vem a ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. Não adianta nada. Porque todo mundo sabe que morre, né? É igual um rapaz essa semana falou pra mim, falou assim, eu não consigo lidar bem com a morte. Eu falei, você tá no corpo, porque fatalmente você vai morrer, e todos nós vamos. Não adianta, você tem aí, vai o quanto antes você vai se adaptando a essa situação, porque ela vai, fatalmente acontece, né? A morte em si, né, no caso o desencarne, né, do corpo, né? Aliás, o Evangelho já nos ensina, ele fecha o capítulo falando assim, né? Há muitos séculos que Deus não é o Deus dos mortos, e sim Pai das criaturas que vivem para sempre. O que significa isso? O que significa viver para sempre? Viver para sempre é ter a consciência da vida eterna. É ter a consciência de que fatalmente nós temos algo mais e que a cada dia a gente vive para sempre. A cada situação a gente toma atitudes conscientes de que a gente vive para sempre e que essas atitudes elas têm consequências para nós baseado naquilo que a gente planta. Então, quando a gente vive para sempre, a gente está em toda a atitude analisando, será que isso para a minha eternidade é bom o que eu estou fazendo? Então, é essa a atitude que a Aniceto mostra para a gente. Em cada situação, a gente precisa ter a noção de que vivemos para sempre. Em cada pensamento, em cada posição que a gente tiver, em cada situação da vida que nos depararmos, a gente ter a certeza de que nós vivemos para sempre. Para a gente finalizar, a gente tem que, só pincelando algumas passagens aí, né? Precisamos, a todo momento, para facilitar a nós mesmos, precisamos ter a certeza e estarmos livres da matéria, independente da matéria que nós estamos. Sabemos que somos seres espirituais, né? E assim que nós desencarnarmos, adeus corpo físico, vai com Deus, obrigado pelo tempo que eu fiquei com você foi útil para mim, mas agora, tô vazando, né? Entendermos que o trabalho no centro auxilia muito e que as nossas posturas aqui dentro ajudam e muito os espíritos, tanto as boas como as ruins, mas fatalmente as nossas atitudes, se tivermos de corpo e alma e com bons pensamentos, fatalmente vamos auxiliar muito mais, né? A gente não imaginava o tanto que era importante, né? Compreender os ensinos de Jesus e colocar em prática, isso é a preparação religiosa. É o amar ao próximo como a si mesmo, né? Fazer o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, vigiai e orai. Enfim, tirar essas palavras da boca e colocar realmente elas no coração, né? Que a cada um segundo as suas obras, né? Nos preparar de forma ativa na vida para a gente não dar trabalho para os espíritos. Nós somos espíritas, nós conhecemos as leis, nós sabemos como que é, e a gente ajudaria muito se a gente, ao invés de dar trabalho, a gente já desencarnar e já começar a nos adaptar para poder voltar a trabalhar, né? Aceitar a ajuda, pois temos a certeza de que, por mais que amamos, às vezes não conseguimos auxiliar de forma eficiente, né? E precisamos de outras pessoas para nos auxiliar, né? Então, e às vezes por mais que eu amo, eu não estou fazendo certo, mas também
temos que entender, né, que somos seres individuais, somos espíritos conscientes, capazes e temos força de vontade para mudar o que nós somos, para o bem, para o melhor. Precisamos dos outros para nos ajudar, temos essa certeza, mas não devemos ser submissos às outras pessoas, não é submissos, não podemos ser dependentes das outras pessoas para que a outra pessoa faça a minha felicidade, o meu equilíbrio. São duas coisas distintas. A gente saber que não somos 100% da razão, aceitarmos ajuda, mas sabermos que eu posso restabelecer o meu equilíbrio, eu consigo, pelas minhas forças, me controlar. É óbvio que o centro, que as pessoas, que a espiritualidade, todo mundo conspira para nos ajudar se necessário, né? Mas irmos desenvolvendo essa capacidade da autocura, vamos dizer assim, né? Outra frase interessantíssima, né? O bom sempre encontra auxílio de formas variadas, ou seja, quem é bom é bom. Sempre, quem faz o bem encontra o auxílio. Precisamos querer despertar, não adianta lutar contra o inevitável, né? Encarar o que nós temos que passar de forma em pé, né? Passando por cima e vamos fazendo, colocando o bem na frente, vamos caminhando, né? E é óbvio, né? Essa consciência da vida eterna. Trabalhar de forma ativa, sabendo que nunca vamos parar de trabalhar. Não querer aposentar, né? Não ansiar, quero aposentar, né? Tudo mais. Porque a gente sabe que a gente vai trabalhar para a eternidade, né? Pegar o gosto para o trabalho, pegar o gosto pela ocupação útil, pela instrução, pela aprendizagem. É óbvio que se o corpo físico não aguenta o desempenho de alguma função, a gente pode procurar várias formas de ser úteis, né? Na lição mesmo, André Luiz e André, Aniceto usou eles para o auxílio, através de uma simples oração, né? Muita paz a todos e que tenhamos uma ótima semana. Muito obrigado.